Nos tornamos um clube pífio, com jogadores medíocres que se dão ao luxo de ainda xingar o torcedor. Salve é para mais um pós-jogo. Galo empata em casa contra o Juventude pela Copa do Brasil e agora precisa de uma vitória fora de casa para passar de fase. Bem, ah, o time mostrou o que tem para a temporada. É um time reativo, um treinador que só tem essa tática. É um time muito abaixo, um time que não tem padrão tático, não tem um time titular ainda, jogadores medíocres, técnicos sem convicção do que escala, do que monta para o seu time, onde ele não consegue repetir escalações. Por exemplo, a escalação do atleta Dudu, que até pouco tempo atrás não estava sendo nem utilizado por conta de possível negociação que poderia ocorrer. O Atlético estava tentando negociar o jogador, mas o jogador tem um salário bem alto e nenhum outro clube vai querer, aqui no Brasil, pagar o salário que o Galo paga pro Dudu hoje. Pois bem, o atleta Dudu entrou de titular, o Coelho, que é um jogador burro, que mais uma vez, eu vou falar, o atleta era craque do Atlético Paranaense rebaixado, e o Atlético contrata ele para vir ao clube, não é uma má contratação, poderia ser uma contratação para ser utilizado como ontem, um atleta para entrar no segundo tempo, mas não. Ele ainda é o nosso melhor jogador, sendo um jogador tão burro quanto ele é. É, Ontem ele fez um lance bizarro que ele poderia ter tocado a bola por duas oportunidades e acabou escolhendo a pior finalização possível. Nós temos um camisa 9 que não faz gols, que muitos torcedores estão avaliando ele como um segundo atacante, como um ponta, mas não como um camisa 9, mas foi contratado como um camisa 9. Chegou um atacante com 0 gols no último ano, que é o Thiago Borbas, nem entrou ontem, eu acho. Se entrou, não, eu peço perdão porque eu estava no aniversário e não consegui prestar muita atenção no jogo. Foi vendo alguns lances ali, mas no segundo tempo. Um Atlético apático no segundo tempo, muito apático. Não consegue criar jogadas, não consegue se impor nem dentro de casa contra um clube da Série B. Isso é um alerta para o restante da temporada. Venceu o Palmeiras muito bem, porque teve dois lances de sorte nos seus gols. É, em mérito dos atletas, no caso Vitor Hugo, por acreditar naquele chute do Cacerra que poderia gerar um rebote, e um lançamento do Preciado que o Minda conseguiu ali ganhar no corpo a corpo e deixar o Igor Gomes com gol aberto para fazer o gol. E fora a incompetência do Palmeiras em fazer gols nesse time do Atlético, que o time do Atlético não oferece perigo nenhum, e ainda sofre bastante. E o treinador usa a mesma estratégia que utiliza com o Palmeiras, utiliza com o Juventude, um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro. É, Nenhum atleticano, pós 2021, imaginava que o elenco do Galo seria, por exemplo, o nosso adversário da Copa Sul-Americana, que será o Bragantino. O elenco do Galo é mais barato que o elenco do Bragantino. Precisamos de contratar jogadores. Especulação de Fred. O Atlético, alguns setoristas dizem, né? Alguns jornalistas dizem que o Fenerbahçe estava disposto a receber até 2, 3 milhões de euros, mas o Atlético não oferece nada devido ao final do contrato e tudo mais, não quer um jogador de imediato. Provavelmente não ache que o Fred seja uma contratação de urgência. O Quinteiro está aí no mercado, parece que tem um interesse do jogador em vestir a camisa do Atlético, mas também não consegue assinar com o cara, não consegue anunciar o cara. Temos o Mauro Icardi que está recebendo proposta do Platense, e o Atlético não consegue fazer uma contratação do Mauro Icardi, um atacante, um jogador de peso, um atacante que vestiria a 9 e chegaria para, sabe, enfim, o pensamento muito abaixo, um time muito abaixo, um treinador muito abaixo, um diretor muito abaixo, os donos não estão nem aí e vai se acumulando coisas e tem que acumular vitórias como a do Palmeiras, que é na sorte para não amargar um rebaixamento, que parece que é o que todos ali querem, porque não tem condições uma coisa dessa. O futebol apresentado pelo Atlético ontem foi coisa de louco. Acho que tinha
cerca de 38 mil torcedores dentro do estádio. A torcida do Atlético não morreu. Só que a diretoria, dia após dia, passa a querer matar o torcedor, matar o apoio, a torcida tão fanática que reergueu esse clube. Cada dia desanima mais. Você vê nas redes sociais qualquer opinião contrária à diretoria, você é atacado sobre a sua vida pessoal, sobre tudo mais. Enfim, você vê influenciadores sendo atacados por expor a sua opinião contrária ao que é apresentado de trabalho no Clube Atlético Mineiro pelos donos, pelos diretores. E isso me assusta muito, porque parece que você corre o risco de a qualquer momento sofrer alguma sanção ali jurídica por conta de expor opinião contrária ao que é apresentado pelo clube. Já aconteceu isso com o Everton Guimarães, parece que eu até citei no último vídeo que desistiram de processá-lo. Mas enfim, falando do jogo, o Galo não apresenta um futebol bom, muito apático, não tem jogadores para para sobressair ali, para criar uma jogada individual, algo diferente do que já vinha apresentando. Você tem alguns talentos ali que é o Cissé, que não é titular, não sei porquê. Aí você tem o Coelho que vinha entrando de ponta direita, aí do nada o treinador volta com o Dudu no jogo como ponta direita. Eu não sei se o Atlético não quer priorizar a Copa do Brasil e de algum jeito tá buscando ali também sair dessa competição para ter só o brasileiro e fazer os seus 45 pontos para se manter na Série A. Pode ser o planejamento da diretoria, da comissão técnica, a gente não sabe. Aí o time faz uma partida apática, triste taticamente, não cria muitas boas chances. O jogador que cria a melhor chance do jogo é o Igor Gomes, que estava desde abril sem jogar. E não é um jogador unânime, não é um jogador unânime, não é um jogador que vai jogar bem todos os jogos. É um jogador questionado bastante. Aí chega no final do jogo, você vai ver os jogadores Vitor Hugo, um jogador velho, de 35 anos, que errou um pênalti na final da Sul-Americana, que sempre atua mal, olhando com um olhar debochado para a torcida. Alan Franco, um jogador que nem tem posição, no clube joga de volante, na seleção joga de lateral, e mesmo assim perdeu a posição. Mesmo com a confiança do treinador, perdeu a posição durante a Copa. Aí você vê Scarpa rindo, Renier mandando o torcedor se fuder. É algo inimaginável. Nós estamos, torcedores que ainda gostam do clube, que ainda querem o bem do clube, estão sozinhos. Estão sozinhos. Quem quer o bem do clube está sozinho. O clube está abandonado. E tem alguns torcedores que ainda compram a ideia de que o Atlético tem que passar por isso, porque tem que se reestruturar, sendo que as coisas não são assim. Algumas coisas ficaram muito mal entendidas em toda a negociação da SAF. O clube ainda tem uma dívida enorme, mesmo com a possibilidade de fazer recuperação judicial, mas o clube acabou vendendo todos os seus bens para quem as pessoas a receber o dinheiro das dívidas do clube, entendeu? Então, a gente tá meio que perdido e por isso que no último vídeo eu não fiquei empolgado com a vitória do Palmeiras, porque é um tipo de vitória muito perigosa, porque abre para análises rasas, entendeu? Não é que o clube fez por merecer, fez um grande jogo. Eu tô feliz com os 3 pontos, mas eu queria que o Atlético fosse lá e mandasse no jogo e vencesse bem, tivesse pelo menos assim, se não ganhasse em número de finalizações, criasse muito mais chances, tivesse muito mais posse de bola, mas não, o time é um time limitado e é um time que vence o líder do Campeonato Brasileiro da Série A e empata com o time da Série B dentro de casa. É, Pro torcedor que ainda gosta do clube, isso machuca, isso dói, isso desanima. E eu não sei o que esperar do clube nos próximos meses. A gente torce muito para fazer os 45 pontos e, sei lá, acontecer algum milagre desses caras ou repassarem o clube para frente ou decidirem investir novamente, que eu acho pouco provável que eles queiram investir algum tipo de dinheiro no Clube Atlético Mineiro. Mas é isso, não tem
mais o que pensar, entendeu? O que a gente tem é isso aí. Não temos muitos dos atleticanos não têm voz. A gente tem as redes sociais para utilizar. A nossa torcida organizada mais forte, infelizmente, não aparece mais. Em tempos atrás, o que o Renier fez aí, em tempos atrás a torcida invadiria o CT, mas hoje em dia é outros tempos. Infelizmente mudou muita coisa e a gente não tem mais esperança de que o Atlético tenha algum tipo de mudança. Todo mundo que desejou grandiosidade ao Atlético, que foi Kudê, que foi Sampaoli, que foi, sei lá, tantos outros treinadores que passaram pelo clube foram dizimados, tiveram protestos para sua saída, é, imprensa jogando todo tipo de veneno ali para o torcedor criar na sua cabeça que aquele cara tá errado e que ele tem que sair por estar cobrando demais, por estar pedindo demais de contratação, por estar não utilizando tal jogador, tá errado. E vai se provando a cada mais que o tempo passa que essas pessoas que tentaram lá atrás nos ajudar estavam certas e quem permanece continua errado. Mas não são quem já saiu não é dono, não tem nenhum poder, então e o torcedor tem menos poder ainda. O nosso destaque é isso aí, tem que acostumar com um jogador que tem 0 gols no último ano, é salgado a R$ 13, é batata frita por R$ 28, que não é batata frita, enfim, uma porção de erros, a comunicação é falha, é canal do YouTube um vídeo só para membro. É surreal um clube de futebol fazer umas coisas dessa e o torcedor vai perdendo a vontade de acompanhar o clube, sabe? Perde a vontade. Eu nem sei como é que eu posso encerrar esse vídeo, mas é isso. Não tem esperança de passar de fase da Copa do Brasil, apesar que o Atlético é um clube que não dá para esperar muita coisa, porque, por exemplo, pode ir lá na casa do Juventude e conseguir trazer a classificação, como já aconteceu em outras vezes. Eu recordo 2016 a gente passou no Juventude nos pênaltis lá na casa deles, com graças ao Vitor pegando vários pênaltis. Pode ser que o Everson tenha que repetir essa mesma atuação de ter que pegar pênaltis para a gente passar de fase lá na casa do Juventude. Mas é isso. O Atlético vai lá, empata em casa e temos que aceitar isso de bico calado. Se você for na página do clube e criticar, você vai ser atacado de qualquer maneira possível e como que você não entende futebol, que você não sabe de nada, que você não tem direito de falar isso, que você é um ingrato e tudo mais. Mas enfim, seguimos então ingratos e que o Atlético volte a ser forte no cenário nacional, volte a disputar títulos e volte a figurar junto às grandes equipes do país. Pois no momento a esperança é de que finalizemos o ano aí, ou os próximos anos, amargando uma Série B. Esse é o meu medo. E então é isso. Deixa o seu gostei se você tiver gostado do vídeo. Se você puder se inscrever no canal, clica no botão de inscrição. Aqui é Galo, é nóis e fui.